Olá, turma do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos de ciências. Estamos na semana 18 e nessa semana nós vamos dar sequência ao estudo da tabela periódica. Hoje eu vou falar como a tabela periódica é organizada. Vocês já puderam ver que a tabela periódica ela é toda organizada, né? Ou seja, os elementos químicos são colocados na tabela em ordem. Essa ordem corresponde à ordem crescente de número atômico. A tabela ela é dividida em linhas, né, e em colunas. As linhas da tabela periódica nós chamamos de períodos e são 7, começando do primeiro, né? Aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Essas linhas aqui de baixo é a continuação do sexto e continuação do sétimo período, ok? E a tabela periódica, além, né, dos períodos, ela é organizada também em colunas. As colunas da tabela periódica nós chamamos de famílias ou grupos e são 18, né? Eu começo a contar da primeira coluna, né? E vou até a última, que é a coluna 18, ok? Então, essa organização, ela é para facilitar, né, o estudo dos elementos químicos. O interessante, gente, é que no caso das famílias, todos os elementos de uma família, eles possuem características semelhantes. Então, a tabela periódica, ela tem os seus elementos agrupados também, observando as características químicas dos elementos químicos, tá? Por exemplo, a família 1, todos os elementos são chamados metais alcalinos. A família 2, metais alcalinos terrosos. A família 13, né, é a família do boro. A família 14, família do carbono. Família 15, família do nitrogênio. Família 16 é a família dos calcogênios. Família 17 é a família dos halogênios. E a família 18 dos gases nobres, tá? Esses elementos químicos que ficam aqui no meio da tabela periódica, nós chamamos de elementos de transição. Então, essas famílias que eu citei aqui, elas recebem nomes específicos, tá? Por quê? Porque abrigam elementos com características semelhantes. Então, essa organização da tabela periódica é muito importante. Por quê? Quando eu vou encontrar um elemento químico na tabela periódica, basta eu ter a localização desse elemento químico. Por exemplo, eu quero um elemento químico do período 3, família 2. Período 3, esse aqui indicado pelo número 3, família 2. É só eu seguir a localização e eu vou encontrar o magnésio. O mesmo acontece com todos os outros elementos químicos, tá? Então, essa organização da tabela periódica é extremamente importante para que os elementos químicos sejam organizados. Além do número de ordem crescente de número atômico, também de acordo com suas propriedades químicas, tá? Então, vamos lá. Para encontrar um elemento químico na tabela periódica, você pode encontrar pelo nome, pelo símbolo do elemento químico, pelo número atômico ou então pela localização dele na tabela periódica, né? Mas para isso, você vai precisar saber em qual período ou família que ele se encontra. E aí é só você seguir a localização, né? Se for no período 1, é na primeira linha. No período 2, na segunda linha. Até chegar ao período 7, tá? Os elementos químicos da tabela periódica, eles são classificados de acordo com as suas propriedades, como eu já disse para vocês. A maior parte dos elementos químicos da tabela periódica são considerados ou classificados como metais, né? Que são elementos químicos praticamente todos sólidos, com exceção do mercúrio, que é o único metal encontrado no estado líquido, tá? São elementos químicos que são bons condutores de calor e eletricidade, como é o caso do ferro, né? Do ferro, do cobre. Já os não metais são elementos químicos, né, que não apresentam brilho, nem são bons condutores de calor e eletricidade. Eles têm características diferentes dos metais. Nós temos os elementos químicos classificados como semimetais, tá? São aqueles que possuem propriedades intermediárias
entre os metais e os não metais. Ou seja, eles apresentam algumas propriedades dos metais e algumas propriedades dos não metais, tá? Por exemplo, o boro, o silício, né, o polônio. E nós temos os gases nobres, que são elementos, né, químicos encontrados no estado gasoso, né, daí o nome gases, e eles são chamados gases nobres porque esses elementos químicos, eles não se ligam a outros elementos químicos para formar substâncias, tá? Eles fazem parte da nobreza da tabela periódica, vamos assim dizer, eles não se misturam com os outros. Por que eu tô falando isso? Porque as substâncias, né, quando se formam, elas se formam a partir da ligação química entre elementos químicos, tá? No caso dos gases nobres, eles não formam substâncias, porque eles não se ligam a outros elementos químicos. Daí o nome gases nobres, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, né? Finalizando o nosso estudo da tabela periódica. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse conteúdo, vocês podem perguntar. Eu vou postar para vocês no grupo uma tabela periódica bem interessante, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais sobre esses elementos químicos, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.